Louis Vuitton é a marca de roupa mais valiosa do planeta. O seu CEO, Bernard Arnault, é o homem mais rico do mundo, com uma fortuna de 240 bilhões de dólares. Olhando para o sucesso hoje, você nunca imaginaria que um império tão grande foi fundado por uma criança que não sabia ler nem escrever, nasceu abaixo da linha da pobreza e morava nas ruas de Paris. Louis Vuitton foi do lixo ao luxo absoluto, mas a empresa sofreu um enorme golpe judicial e os membros da família Vuitton foram expulsos e jogados para fora da sua própria empresa. Hoje, os herdeiros da Louis Vuitton passam dificuldades financeiras e vivem na pobreza. Essa é a fascinante história da Louis Vuitton e como que uma empresa familiar se tornou a marca mais poderosa do planeta. Pra quem não me conhece, eu sou o Igor e galera, essa história vai de 8 para 80 e de 80 de volta para 8. Vocês não têm ideia do golpe que a família Louis Vuitton tomou. É uma história que dá até dó e raiva do que fizeram com eles. Mas sem muito spoiler, já deixa aquele like para me ajudar e bora pro vídeo. Louis Vuitton nasceu em 1821 numa aldeia chamada Ancay, no meio do nada, na França. A família dele vivia abaixo da linha da pobreza. O seu pai era fazendeiro e com 5 anos de idade, Louis Vuitton começou a ajudar na fazenda para trazer algum dinheiro extra para casa. Sem eletricidade, água potável e estudos, o garoto já nasceu destinado a uma vida de dificuldades e pobreza. E então, as coisas ficaram bem piores. A sua mãe morreu quando Louis tinha apenas 10 anos de idade e rapidamente o seu pai se casou com uma nova mulher. Mas essa mulher era uma pessoa muito ruim, controladora e batia no garoto quase todos os dias. Até que ele não aguentou mais e com 13 anos de idade fugiu de casa com planos de ir para Paris. Ele pulou a janela durante a noite e saiu sem nem se despedir. Mas havia um problema. Paris estava a 400 quilômetros de distância e Louis, com 13 anos, não tinha dinheiro nem comida. Então ele teve que fazer todo esse percurso a pé. Felizmente, ele encontrou vários trabalhos pelo caminho e aprendeu habilidades incríveis trabalhando com metais, pedra, tecidos e madeira. Mal ele sabia que isso seria a base de um grande império lá na frente, a Louis Vuitton. O problema é que as pessoas pagavam os trabalhos com comida, às vezes algumas moedas, mas era muito pouco e ele não conseguia pagar por um quarto. Então na maioria das noites ele dormia na rua, em casas abandonadas e até no meio do mato. E foi assim durante 3 anos. Assim que ele chegou em Paris, ele conseguiu um emprego numa fábrica que produzia mala de viagens. Com a experiência e a delicadeza que ele adquiriu durante essa viagem, ele se tornou um dos favoritos entre a alta sociedade. Até que a família real francesa o contratou para produzir as suas malas personalizadas e sob medida. Para um garoto que estava morando na rua e passando necessidades, estar trabalhando para a família real era sem dúvidas o patamar mais alto que alguém poderia chegar naquela época. Mas ele tinha uma visão maior para o seu futuro e depois de vários anos trabalhando e aprimorando cada vez mais e mais as suas técnicas, ele abriu sua primeira loja em Paris. Louis notou uma grande falha nas malas daquela época. Além de elas serem muito pesadas de madeira, elas tinham as tampas arredondadas para a chuva escorrer pelas laterais. Então, era impossível empilhar uma em cima das outras e elas acabavam ocupando muito espaço. Ele começou a testar vários tipos de materiais, até que ele descobriu que o tecido canvas era muito mais leve, durável e resistente à água. Dessa forma, elas podiam ter a tampa plana, e isso tornou tudo muito mais eficiente, porque agora era possível empilhar uma em cima da outra e o transporte ficava muito mais rápido e eficiente. Esse novo modelo da Louis Vuitton marcou o nascimento das bagagens modernas, é aquelas que utilizamos até os dias de hoje. 2 anos depois do lançamento, a Louis Vuitton era a marca mais utilizada entre a alta sociedade, e a partir daí ela começou a ser vista como um símbolo de status e poder. A Louis Vuitton cresceu tanto que eles começaram a receber pedidos internacionais, inclusive da família real do Egito. Ele começou a ganhar tanto dinheiro que ele colocou seu filho George para trabalhar com ele e contratou mais 20 funcionários. Mas logo depois,
a produção parou, porque a França entrou em guerra. Aos 49 anos de idade, a França entrou em guerra e ele teve que fugir e se esconder num campo de refugiado com milhares de pessoas. A falta de comida era tanta que ele temia pela sua própria vida. Um ano depois, quando a guerra finalmente terminou e ele voltou para Paris, a sua loja foi totalmente destruída. As janelas estavam quebradas, os equipamentos foram roubados e ele perdeu tudo que passou a vida inteira construindo. Em vez de desistir, ele pegou o resto das suas economias para reconstruir a sua marca, mas dessa vez ele jurou que iria ser muito melhor do que a antiga. Com tantas pessoas deslocadas por causa da guerra, haviam muitas lojas vazias disponíveis para alugar em toda a cidade. Ele aproveitou que os preços estavam baixos e comprou uma loja na rua mais movimentada de Paris. Poucos meses depois, essa loja já vendia 4 vezes mais do que a antiga, e nessa mesma época ele criou um novo design. As malas começaram a ser produzidas com uma lona bege e listras pretas. Isso se tornou incrivelmente luxuoso e as pessoas adoravam exibir seus novos modelos da Louis Vuitton. Muitas marcas tentavam copiar, mas os padrões da Louis Vuitton eram tão altos que eles não chegavam nem perto. Infelizmente, Louis Vuitton morreu aos 70 anos de idade enquanto dormia na sua casa em Paris, mas seu legado sobreviveu através do seu filho George, que assumiu os negócios da família. George não perdeu tempo em expandir os negócios globalmente e abriu uma loja em Londres e outra em Nova York. A essa altura, a Louis Vuitton já era tão poderosa que muitos fabricantes tentavam falsificar. E foi aí que ele criou o icônico monograma LV, para ficar mais difícil de copiar. LV eram as iniciais do seu pai, o fundador da marca. Ele também criou cadeados exclusivos da marca, o que a deixou ainda mais luxuosa. No ano 1900, a empresa já tinha mais de 100 funcionários e não parava de crescer. Todos os funcionários eram treinados durante muito tempo até se tornarem experts na produção das malas. Até nos dias de hoje, os funcionários da Louis Vuitton passam por um treinamento de 18 meses a 2 anos, até eles terem confiança suficiente para conseguir produzir uma peça da marca sozinhos. Naquela época, a Louis Vuitton começou a expandir para uma linha totalmente nova de produtos, devido a outro ícone da moda, a Coco Chanel. Em 1925, ela encomendou uma pequena bolsa para ela. Era um design totalmente exclusivo que nunca tinha sido produzido antes. O sucesso foi tanto que eles começaram a produzir em massa e lhe deram o nome de Alma. Então, a Louis Vuitton criou as lendárias bolsas de couro, como a Schiphol, Speed e No. Antes da Louis Vuitton, as bolsas eram bem deselegantes e volumosas. Então, graças a eles, que as mulheres hoje em dia usam esses modelos menores e mais elegantes. George Vuitton morreu em 1936 e a empresa foi passada para o seu filho Gaston Vuitton. Infelizmente, ele assumiu numa época muito difícil, porque pouco tempo depois, a França entrou na Segunda Guerra Mundial e os contratos foram cancelados. Gaston foi obrigado a fechar as lojas da Louis Vuitton, e a única forma que ele encontrou de salvar a empresa foi colaborar com os nazistas. Todas as lojas tinham sido fechadas e a Louis Vuitton foi a única que conseguiu autorização para se manter aberta. Certamente eles têm vergonha dessa parte da história, mas eles dizem que Gaston fez o que tinha que ser feito para a empresa sobreviver. Coco Chanel também colaborou com os nazistas para segurar sua marca. Se não fosse por isso, certamente que a Louis Vuitton e a Coco Chanel não existiriam mais nos dias de hoje. Quando Gaston morreu em 1970, seu genro Henri Ramier assumiu os negócios da família. Ele tinha uma grande visão para os negócios e rapidamente levou a Louis Vuitton para o mercado asiático, o Japão. Em 6 anos, a Louis Vuitton disparou de 20 milhões de dólares para 260 milhões de dólares em vendas. Em 1984, Henry decidiu abrir pela primeira vez o capital da empresa e ela foi listada na Bolsa de Valores. Mas ele cometeu um erro fatal. Ele colocou muitas ações à venda. Mas ele aproveitou aquele momentum e a enorme entrada de dinheiro e abriu centenas de lojas da Louis Vuitton em todas as partes do mundo. 3 anos depois, a Louis Vuitton atingiu 1 bilhão de dólares. Nessa época, a Louis Vuitton se fundiu com a Moet Hennessy, uma famosa produtora de champanhes e conhaque. Juntos, eles formaram um conglomerado de artigos de luxo chamado LVMH.
BMW. Em teoria, eles iriam unir recursos e expandir mais rapidamente. Mas infelizmente, Henry não se deu nada bem com o presidente da Moet Hennessy. Então o Henry pediu ajuda a um amigo dele, que era um incorporador imobiliário chamado Bernard Arnault, que supostamente deveria ajudá-lo a arrumar essa situação. E foi aqui o fim da antiga Louis Vuitton. Bernard comprou secretamente 43% das ações da Louis Vuitton e ele obteve o apoio por debaixo dos panos da família Moet, que lhe deu mais ações dentro da empresa. Dessa forma, ele se tornou o acionista majoritário e tomou posse da Louis Vuitton. Com tanto poder de voto dentro da empresa, ele expulsou o Henry de dentro do conselho da Louis Vuitton, ou seja, ele tá fora. Henry se sentiu extremamente traído pelo amigo que deveria ajudá-lo e levou Bernard ao tribunal exigindo que ele devolvesse a posse majoritária da Louis Vuitton. Como ele não fez nada de errado, o juiz ficou do lado de Bernard. E foi assim que depois de quase 150 anos, todos os herdeiros da Louis Vuitton foram expulsos da sua própria empresa. Você lembra daquelas ações que a família Moet tinha emprestado para ele? Adivinha, ele não devolveu as ações e ele tomou posse absoluta das duas empresas, a Louis Vuitton e a Moet Hennessy. Hoje, com 74 anos de idade, Bernard Arnault é o homem mais rico do mundo, com uma fortuna de 240 bilhões de dólares. E seus filhos passaram a ser os herdeiros legítimos da Louis Vuitton. Então já deixa aqui nos comentários o que você achou sobre isso tudo que aconteceu com a Louis Vuitton e até a próxima.